prática da abnegação 2. Porque é o meio, é eficiente. Se iniciarmos a prática da abnegação, teremos um custo menor, estaremos nos habilitando a ingressar na evolução pela fieira do conhecimento e deixando o sofrimento, que tem sido a nossa opção até hoje, e deixando então o sofrimento de lado. Então vamos ver o que o Espírito da Verdade nos fala no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos, junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Então, a convocação e o esclarecimento de que os tempos são chegados. Mais do que no momento em que aquele texto foi escrito, nos dias atuais, aqueles que temos a sensibilidade para a doutrina espírita, estamos testemunhando que os tempos realmente chegaram. Então, a prática da abnegação. O que é que nos impede efetivamente de iniciarmos essa tarefa, já que ela é o meio eficiente, é rápido, sem tanto custo, de conseguirmos superar toda essa influência que a matéria exerce sobre nós. É a prática da abnegação que vai nos tirar da consciência de sono. Então,
quais são as causas mais visíveis de nós estarmos sempre voltando para a mesma trilha, sempre caindo e recaindo no sono, despertamos e voltamos a dormir? Então, a primeira grande causa é a identificação. O estado de identificação. No estado de identificação, nós somos incapazes, não temos a menor condição de nos separar das nossas ideias, dos sentimentos, né? Aqui no caso, não são sentimentos, das sensações e do objeto da nossa atenção. Isso significa, no estado de identificação, que nós não conseguimos fazer nenhum tipo de análise imparcial daquele objeto ou daquela pessoa com o qual estamos identificados. Porque a identificação é a nossa própria projeção em algo ou em alguém. É um pedaço de nós, né? Então, nós podemos nos identificar com quase tudo, ou com tudo, com objetos que nós supomos que possuímos. Então, alguma coisa está ali numa gaveta e nós nem nos lembramos que possuímos aquilo. Esquecido. Mas aquilo guarda um pedaço, nós somos identificados com aquilo. Porque quando alguém chega e fala, nossa, você nem usa isso, nunca vi você usando, você poderia me emprestar, não é nem me dar, por um tempo. Nesse momento, nós vamos olhar para aquele objeto como se ele fosse extremamente valioso para nós. E vamos ter uma grande dificuldade de nos desapegar, nos desidentificar, não é nem nos desapegarmos, porque o apego, ele é uma das expressões do estado de identificação. Então, nós vamos conseguir nos desapegar, podemos até por uma questão às vezes, como é que eu vou dizer? De educação, civilidade, nós podemos emprestar aquilo, mas nós não vamos nem dormir pensando, e agora? Será que a pessoa vai me devolver? Não é? Então aquilo se torna valioso para nós. Nesse estado de identificação, nós não temos nenhum controle sobre as nossas manifestações mecânicas. Então, nesse momento, nós podemos mentir. As mentiras, elas ocorrem no estado de identificação, sempre. As sensações negativas, as expressões dela aparecem na identificação. Então, quando nós pensamos em nos libertar da identificação, nós já começamos a sofrer, não é? É preciso fazer alguns exercícios de desidentificação. Quando nós nos libertamos do estado de identificação, nós nos libertamos de inúmeras manifestações inúteis e tolas. Mas nós sofremos muito para nos libertarmos da identificação, sofremos muito. Então, é comum, né, que muitos de nós desejemos permanecer no estado de identificação porque
há um certo conforto nessas projeções que fazemos de nós mesmos, nas coisas, nos objetos, nas pessoas. Há um conforto. Então, nós preferimos manter aquele status quo a fazer o esforço. A libertação da identificação, ela exige disciplina, esforço, como nós já vimos. Porém, numa escala de pressão e temperatura e de frequência que os homens fisiológicos não têm, nem vão desejar possuir. O homem tem que ter já evoluído para um estágio de homem-escola. Ele tem que estar fazendo esse trabalho num ambiente que lhe possibilite isso. Pressão, temperatura, frequência, e que ele não reclame. Não é? Que ele faça isso sem demonstrar nenhum constrangimento. Por isso que Jesus falava da alegria, né? E na vinha do Cristo não há espaço para o trabalhador realizar essa tarefa de forma constrangida. O trabalhador constrangido não tem espaço na vinha de Jesus. Ele vai ter que se submeter à pressão, à temperatura, a testemunhos, não é? E ficar feliz, estar feliz. Tem que saber separar felicidade de sofrimento, porque são coisas diferentes. Só uma escola nos permite isso. Só um trabalho de conhecimento de uma linguagem que seja completa. Então, por isso a gente sempre fala do espiritismo. Filosofia, ciência, religião, não é? Linguagem espírita. Nós não estamos no nível de capacidade de nem pensarmos em emitir conceitos novos a respeito da doutrina espírita. Como temos visto muito, já falamos sobre isso, né? Companheiros que acham que está na hora de atualizar a linguagem espírita, trazer, enfim. Mas a linguagem espírita, ela vai demandar de nós um longo tempo. Imaginemos que as obras subsidiárias, só as do Chico Xavier, nós temos 400 títulos, pelo menos. Aí nós vamos para Divaldo Franco, Dona Joana de Ângeles, né, que é o terceiro vórtice desse conhecimento. Aí, só da Dona Joana, né, mais de 100 obras, mais de 100 títulos. Amélia Rodrigues, falando de Jesus. Manuel Filomeno de Miranda, falando de mediunidade. Então, é muito conhecimento. Viana de Carvalho, falando de ciência e de filosofia a um nível que nós vamos precisar de muita humildade para aprendermos a linguagem e colocá-la em prática no trabalho em equipe. E depois ainda nos colocarmos na posição daqueles que iremos ser as mensagens vivas dessa revelação que é o Espiritismo, né? A terceira revelação, que é quando estaremos na terceira linha, trabalhando para a escola, com todas as nossas dificuldades. Então, a primeira causa de cairmos sempre na consciência de sono é a identificação. E a segunda causa, que é muito próxima da identificação,
é a consideração. A consideração é um estado, né, como nós dizemos, próximo da identificação, porque considerar, em verdade, é nos identificarmos com as pessoas e com o que as pessoas pensam. Então, considerar o que as pessoas pensam é um estado que nos leva para a mecanicidade. Nesse estado de consideração, a alma, né, nós vamos nos preocupar o tempo todo com o que as pessoas pensam de nós, com a ideia que elas vão ter se nós tomarmos tal ou qual atitude. Não, mas se eu fizer isso, vão dizer assim, meu Deus, que espírita é esse? Não é? Porque nós estamos identificados com ideias antigas. Nós estamos identificados com conceitos da Igreja Católica a respeito de tantas coisas e nós não nos damos conta, nós estamos prisioneiros dessas ideias antigas. Estamos identificados com elas, apesar de ser uma outra encarnação, uma outra existência. Mas foram séculos e séculos de verdadeira lavagem cerebral mesmo, de ideias arbitrárias, de ideias que nos subjugaram a padrões que nos impedem hoje de caminhar. Então, nós estamos na doutrina espírita, que é uma doutrina de liberdade e de libertação. Mas não conseguimos ser livres para algo, né? Porque ser livre de alguma coisa, os animais também procuram essa libertação, essa liberdade. Mas sermos livres para realizações, para realizarmos. Então, a voz da consciência nos convoca a alguma realização, mas estamos presos a determinadas questões familiares. Por isso Jesus disse, né? Abandonar pai, mãe, filho, enfim. Esse abandonar significa ser fiel a Jesus, fiel à nossa missão, fiel à nossa tarefa, nos desidentificarmos e não nos preocuparmos com o que pensarão de nós. A consideração, ela é uma coisa tão séria que ela pode se transformar numa verdadeira obsessão. Então, os estados de preocupação, nos ocuparmos antes, vem da consideração. E daí, nós evoluímos para o estado de ansiedade e então de doença. A ansiedade, ela decorre da preocupação. E a preocupação, ela é gerada pela consideração. Então, a dúvida, o estado de dúvida tem a ver com a consideração. Então, nós ouvimos a voz do coração e sabemos o que precisamos fazer. Sabemos que aquilo é a nossa tarefa. Mas temos consideração por isso, por aquilo outro. Estamos identificados com as nossas posses e se tomarmos essa ou aquela atitude, podemos ter prejuízo financeiro. E aí, o que vão dizer, o que fulano vai falar, né? Não vou deixar herança para os meus filhos, não é? E então, entramos no estado de dúvida. E o estado de dúvida é um estado de loucura. Nós já vimos isso anteriormente. Os nossos cérebros, eles têm uma parte positiva e uma negativa. Ou nós não fazemos, dizemos não para a nossa tarefa, ou fazemos. Nós não podemos ficar ali procrastinando, jogando para amanhã, para depois de amanhã.
os nossos sonhos. Porque os nossos sonhos, a maioria deles, refletem a voz do nosso coração. Os sonhos, claro, sonhos que têm conteúdo ético, aquele desejo de fazer, de realizações nobres. Evidente que as realizações nobres, elas vão exigir de nós análises, mas nós temos um centro intelectual todo pronto para fazermos as análises, né? Para fazermos as projeções, para realinharmos, porque as etapas intermediárias, como nós vimos, elas vão comparecer, né, nas nossas... Durante a realização dos nossos sonhos, nós estamos vivendo um momento agora, né, que é essa pandemia do coronavírus. Pode ser que esse vídeo esteja sendo visto quando já estivermos fora da pandemia, mas nesse momento, então, quantos sonhos, quantas realizações estão suspensas por prazo indeterminado? É uma etapa não prevista, que a gente chama etapa intermediária, mas se o nosso objetivo é nobre, ele se realizará. Ele pode não se realizar como planejado, mas o ideal de nobreza permanecerá. E ele vai acontecer. Porque Jesus deseja que a lei se cumpra, que a vontade do Pai se cumpra. Então, o estado de dúvida é um estado de loucura. A suspeita, ela está nesse estado de consideração. Nós suspeitamos das pessoas, né, das situações. Então, uma pessoa, veja, há uma passagem muito interessante na vida de Francisco de Assis, que o Frei Leão chamou Francisco e disse: irmão Francisco, venha ver, tem um boi voando aqui fora, venha ver que coisa absurda, um boi voando. E o Francisco foi correndo olhar para o céu. E aí o Frei Leão começou a rir, todo mundo começou a rir, era uma brincadeira sem graça. Tem gente que gosta de fazer brincadeira tola, né? Ontem mesmo, um amigo meu fez uma brincadeira tola comigo, sabe? Eu acreditei. E nem sou um Francisco de Assis da vida. Enfim, então, aí o Frei Leão falou para ele: mas Francisco, como que você acreditou que um boi voasse? Aí Francisco disse assim: pois é, Frei Leão, para mim é muito mais fácil acreditar que um boi voasse do que você estivesse mentindo para mim. Né? Porque a pessoa que está livre da identificação e da consideração, ela não suspeita, ela não sente ciúme. Ela pode ver o amor da vida dela com outra pessoa por milhares de razões, até pela razão de que o amor da vida dela não a quer mais. E ela não vai sentir ciúme, porque porque o ciúme, ele é filho da consideração, né? Porque quem é o grande genitor da consideração e da identificação, senão o orgulho e o egoísmo? O egoísmo é o pai da identificação e o orgulho é o pai da consideração. Então, é possível que nós fiquemos tão envolvidos pela consideração
que dentro de nós não exista mais espaço para nada, né? Eles passarão a tomar todo o nosso tempo, as nossas ações estarão sempre sendo motivadas, nosso centro de interesse, né? Por algo com o qual nos identificamos ou pela consideração, né? Ou seja, pelo orgulho, pelo egoísmo. Os fenômenos da identificação e da consideração, nós de tal maneira podemos estar envolvidos com eles que vagamente os haveremos de perceber. Mas eles são eles a gênese de inúmeros mitos que nós vamos chamar de complexo de inferioridade, complexo de superioridade, Édipo, Eletra. E Márcia, como que nós vamos enfraquecer a identificação e a consideração? A única maneira que nós vamos ter de enfraquecer é pela observação. Nós vamos ter que observar, porque nós já podemos ter avançado em maturidade do nosso senso moral, mas estamos identificados e prisioneiros da consideração. Então nós vamos ter que observar as nossas ações ou as nossas sensações, os nossos interesses, e observar isso com muita seriedade, com perseverança, porque a perseverança, ela significa isso, né? Seriedade, ser verdadeiro. Então, perseveres, né? Por ser, vamos dizer assim, sério. Não brincar em serviço, isso que é perseverar. Estar preocupado com a busca da verdade. A questão é que a perseverança, ela está numa plataforma um pouco acima da disciplina. Disciplina. Por isso que os nossos vídeos, eles estão ficando mais longos, para encontrarmos tempo e para nos disciplinarmos. Pelo menos tentar, eu também, né? Ao gravar. E assim vamos. Que Jesus nos abençoe, não é?